Um dos fatores que fizeram da Primeira Guerra Mundial uma guerra tão terrível na comparação com os conflitos anteriores foi o uso de novas armas. As chamadas armas da Primeira Guerra Mundial não foram necessariamente inventadas durante essa guerra, mas foi aí que passaram a ser usadas em larga escala e mostraram todo o seu poder de destruição. As principais inovações em termos de armamento produzidas na Primeira Guerra Mundial foram armas químicas. Há relato do uso de armas químicas desde a antiguidade. Os gregos usaram flechas envenenadas em suas guerras há mais de 2.000 anos, mas foi na Primeira Guerra Mundial que as armas químicas foram usadas em larga escala. Um dos episódios mais terríveis. Era a tática empregada por ambos os lados, que visavam matar ou incapacitar os inimigos para o combate. Por isso, foram desenvolvidas máscaras contra gases. Os gases tóxicos usados no campo de batalha são considerados armas de destruição em massa. Estima-se que nessa guerra houve mais de 100.000 mortos vítimas de armas químicas. Agente laranja, desfoliante usado na Guerra do Vietnã pelas tropas norte-americanas e sul-vietnamitas. Calcula-se que tenha sido lançado 45,6 milhões de litros do produto durante os anos 60, cobrindo 10% do território do Vietnã. Gás cloro. Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, o cientista alemão Fritz Haber teve a ideia de usar gás cloro para obrigar as tropas inimigas a sair das trincheiras e aceitar o combate a céu aberto. Os alemães lançaram gás cloro no fronte pela cidade belga de Erps. Foi uma devastação. 5.000 soldados franceses desprevenidos foram mortos e outros 10.000 ficaram feridos. Tratamento: inalação de oxigênio úmido, intubação traqueal, traqueosônia, em pacientes com obstrução das vias aéreas ou hipoxemia grave. Gás cianídrico, HCN. O ácido cianídrico é um gás incolor que mata imediatamente se inalado numa concentração superior a 300 mg de metros cúbicos de ar. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado pelos nazistas para o extermínio de judeus em câmaras de gás. Uma curiosidade: o cianeto de potássio, quando ingerido, reage com a acidez do estômago e gera gás cianídrico. Por isso, foi utilizado na Segunda Guerra Mundial como uma alternativa de suicídio rápido em situações de emergência. O líder nazista Göring, por exemplo, suicidou-se engolindo uma cápsula de cianeto, pouco antes de ser levado ao enforcamento de Nuremberg. Tratamento: a ação do gás cianídrico é muito rápida. O tratamento só é possível se a quantidade inalada não atingir a concentração fatal. O gás mostarda foi produzido em 1822 na Inglaterra, mas seu uso como uma arma química só aconteceu bem mais tarde. Além de atacar o revestimento das vias respiratórias, provocando feridas e inchaços. Esse gás com cheiro de mostarda, daí o nome, provoca bolhas e queimaduras na pele e cegueira temporária. Se inalado em grande quantidade, mata. O gás mostarda foi usado pelos alemães da Primeira Guerra Mundial. Tratamento: o tratamento com corticosteroides tem valor incerto, mesmo quando são aplicados por via intravenosa. Napalm. O napalm foi largamente utilizado no Sudeste Asiático durante a Guerra do Vietnã. Mistura de gasolina com uma resina bastante espessa da palmeira que lhe deu o nome. O napalm é uma combustão que gera temperaturas superiores a 1.000 graus Celsius. Sarin. O sarin é um composto orgânico fosforado. Essa classe de compostos foi sintetizada pela primeira vez em 1936 pelo químico Gerhard Ferrado, que tentava desenvolver pesticidas do uso agrícola. O caso mais recente de utilização de sarin foi o atentado terrorista ao metrô de Tóquio, no Japão, em 1995.
Metralhadora Lewis era uma metralhadora ligeira e foi inventada pelo coronel americano Isaac Newton Lewis em 1911. Primeiramente, essa arma foi utilizada pelos belgas e britânicos e somente depois é que o exército americano passou a usá-la. Muito mais mortíferas que os rifles e fuzis, as metralhadoras, armas capazes de disparar centenas de projéteis em sequências e aumentaram consideravelmente o número de mortes no campo de batalha, essa metralhadora tinha muitas vantagens em relação às outras armas. Era bem mais leve, possuía um baixo custo de produção e poderia ser operada sozinha. Era colocada nos aviões, nos tanques de guerra e camufladas nas trincheiras. Granada de mão. A granada de mão é um artefato com câmara interna que eleva uma carga explosiva. Um pino de segurança é retirado da granada antes que ela seja lançada, acionando um dispositivo que dispara uma espoleta. Foi uma das armas mais revolucionárias da Primeira Guerra Mundial, dando aos soldados a possibilidade de atingir um inimigo abrigado em trincheiras. Tornou-se um dos maiores símbolos da guerra e foi inventada em 1915 por William Mills. E 68 milhões de unidades foram produzidas na Primeira Guerra. Foi usada primeiramente pelo exército britânico. Ela tinha a possibilidade de ser arremessada pelo soldado ou ser lançada com a ajuda de um rifle. Ela foi usada pelo exército da Inglaterra até 1972. Bombardeiro Gotegier. Um dos primeiros bombardeiros utilizados na Primeira Guerra Mundial, o germânico Gotha, era operado por 2 artilheiros e um piloto. Foram eles que iniciaram o chamado terror aéreo, pois realizavam ataques contra Londres. Esse bombardeiro emitia um barulho dos seus 2 motores, que foi apelidado pelas tropas britânicas de Gotha 1. Morteiro Minelfer. Era um morteiro criado na Alemanha para ser utilizado na infantaria em 1916, junto com os morteiros maiores de 17 e 25 centímetros. Era uma espécie de canhão de curto alcance. Ele tinha rodas que serviam apenas para que ele fosse transportado, e, durante seu uso, elas eram retiradas. Causou muitos estragos, porque ele tinha maior poder de destruição do que os canhões. Isso ocorria devido ao fato da trajetória do projétil ser em forma de parábola. Foi uma arma muito utilizada pelos alemães nas trincheiras. Luger. Essa arma foi projetada pelo austríaco Georg Luger no final do século XIX. Esse engenheiro criou uma pistola semiautomática, bastante utilizada pela Alemanha no decorrer da Primeira Guerra, muito utilizada pelos pilotos de avião. Era uma arma considerada confiável e bastante popular. Submarino. Foi construído no século XIII na Guerra de Independência dos Estados Unidos, com objetivos militares. Porém, no século XX, os alemães se tornaram muito mais eficientes, movidos a óleo diesel e com periscópios muito precisos. Eram usados por ambos os lados em confronto. Os barcos submergíveis se tornaram importantes armas na luta pelo domínio dos mares. Navegando por baixo d'água e armados com torpedos, os submarinos podiam se aproximar de navios de guerra e de carga sem serem percebidos, e afundá-los com torpedos. A Entente desenvolveu sonares para detectá-los e projéteis para serem lançados para atingi-los ao fundo do mar. Aviões. Em 1906, por Santos Dumont, foi inventado o avião. Esse passou a ter uso militar poucos anos depois. A Primeira Guerra Mundial foi um período crucial para o desenvolvimento da aviação militar. Os primeiros aviões eram de madeira, com asas de pano, e aos poucos foram sendo aprimorados. Durante as fases iniciais do combate, escoteiros operavam os primeiros aviões desarmados. Mesmo que suas aeronaves não estivessem armadas, os pilotos se armavam com pistolas e até mesmo lanças. Do alto, os aviadores podiam sobrevoar os campos de batalha em missões de reconhecimento e também jogar bombas sobre as tropas inimigas. Metralhadoras passaram a ser acopladas aos aviões para ataques ao solo ou para uso em combates aéreos.
e pilotos de caça foram se tornando celebridades. Com isso, Santos Dumont ficou muito triste ao ver que sua criação, no caso o avião, que era algo para beneficiar a sociedade, virou uma arma que estava acabando com toda a nação. Devido a isso, ele se matou. O tanque de guerra, quando a Primeira Guerra Mundial se tornou uma guerra de trincheiras, ou seja, um confronto entre ambos os lados ficam escondidos em trincheiras e ninguém consegue avançar sem ser metralhado, parecia que não havia maneira segura de conquistar território inimigo. Até que foi inventado o tanque, um projeto inglês considerado decisivo para a vitória da Inglaterra. E embora a ideia de que veículos blindados de combate já existe há séculos, tanques de guerra, dotados de esteiras capazes de passar por cima de trincheiras inimigas, tornaram-se equipamentos fundamentais da guerra moderna. Originalmente chamado de barco de som, por semelhança com tanques de água de metal, lhes valeu o nome. Táticas de tanques eram elementos para se desenvolver, mas mudaram as guerras permanentemente. Canhão de longo alcance. O canhão existe desde o século XVIII, mas adquiriu, na Primeira Guerra, mais longo alcance e precisão. Causava mais mortes do que qualquer outro armamento. Destacou-se o alemão Brandberg, capaz de bombardear o alvo a 128 km de distância. Com ele, os alemães bombardearam Paris. Fuzil. O fuzil é uma arma de fogo portátil, de cano longo, que dispara projéteis giratórios. Foi a arma de fogo padrão do exército norte-americano da Primeira Guerra Mundial, pois disparava com mais alcance e precisão. Encouraçado ou couraçado. Projeto inglês de 1906, o encouraçado era um navio de guerra de grande tonelagem, blindado e armado com artilharia pesada, principalmente canhões de longo alcance. O balão dirigido, balão gigantesco de até uns 150 metros de comprimento, foi usado principalmente pelos alemães, produzido pelo Conde Ferdinand von Zeppelin. Efetuou os primeiros ataques bombardeiros sobre Londres em 1913 e 1917, e a atitude que eles usavam não permitiu que os aviões aliados pudessem atingi-los. Porém, o desenvolvimento do projeto de metralhadora permitido de forma auxiliar inviabilizou os Zeppelin, que continham um gás hidrogênio altamente inflamável. Lança-chamas. É um aparelho projetado para lançar uma chama longa e controlada, utilizado primeiramente pelos alemães. O fogo é causado por uma reação química entre duas ou mais substâncias, normalmente o oxigênio do ar e algum tipo de combustível, como gasolina, por exemplo. Comunicações criptografadas não era novidade na Primeira Guerra Mundial. Os exércitos já transmitiam mensagens internas codificadas durante séculos. A prevalência de novos métodos de comunicação, no entanto, incluindo o radiotelefone, fizeram a segurança da informação cada vez mais importante. Por exemplo, a criptografia de chave única prometia ser completamente segura, embora agora se saiba que este método foi compreendido antes da guerra. Ele foi implementado pela primeira vez neste período. Produtos de higiene feminina podem não parecer um produto lógico para o campo de batalha, mas o absorvente moderno é de fato um desenvolvimento direto de uma criação dos tempos de guerra. Enfermeiras americanas parecem ter adotado ataduras descartáveis à base de celulose, como uma alternativa aos discos de algodão reutilizáveis. Após a guerra, a fabricante de ataduras Kimberly-Clark passou a produzir para civis, comercializando o mesmo produto para as mulheres.